Dia 1. Dave e Cristal partem de manhã com água suficiente para uma caminhada de 3 horas. Saímos pouco antes das 10 horas e esperávamos voltar a tempo para um almoço meio tarde. Eles passaram 2 anos lendo sobre a floresta, mas nada os prepara para a realidade. Assim que a gente entrou, começamos a ver mais do que jamais tínhamos visto. Tipo morcegos e diferentes tipos de insetos que nunca tínhamos visto, foi uma manhã fantástica. Eu estava animada. Dave, olha. A gente não via mais nada. Estávamos muito focados em explorar e ver a floresta tropical. Não nos demos conta dos perigos de tudo aquilo. Estão tão absorvidos pelo que veem e pelos sons da floresta que não percebem que saíram da trilha marcada. Nossa atenção estava em outro lugar, estava nas árvores, animais e sons. Agora eles estão seguindo trilhas criadas por animais. À medida que avançávamos, a selva parecia se aproximar de cada lado. Agora andávamos um atrás do outro. Então o caminho desaparece completamente. Pela primeira vez, eles percebem que não estão mais na trilha. Foi nessa hora que eu não sabia o que fazer. Estava realmente preocupada. Vamos olhar o mapa. Esqueci o mapa na cabana. Esqueci o mapa em cima da cômoda na nossa cabana. Dave, Olha, eu consigo lembrar, prometo. O mapa que Dave deixou para trás era um esboço desenhado à mão da área. Ele se lembra de que ele mostrava a cabana na parte inferior, o que normalmente indicaria que ficava ao sul. Trilha branca. Mas o mapa não está desenhado de forma usual. Para voltar à cabana, eles na verdade precisam ir para o norte. Se nós andarmos para o sul, deve ser o caminho de volta. tem certeza? Tenho certeza. Prometo. Ok. Vem, vamos? Ir para o sul é a pior decisão que Dave pode tomar. Seguindo esse caminho, o que os espera são milhares de quilômetros de floresta tropical inabitada. Exceto por animais, muitos deles altamente perigosos. 2 horas depois, estão se preocupando. Por aqui. A gente já estava andando há muito mais tempo do que deveríamos. Já devíamos ter voltado há um tempo. Eles não têm mais muita luz, pois logo irá anoitecer. Eu não ia ficar na floresta. Precisávamos encontrar o caminho de volta antes de escurecer. Eu tinha certeza que assim que começasse a escurecer, a gente não conseguiria continuar. Conforme a noite cai, qualquer chance de encontrar a cabana hoje desaparece. Foi a primeira vez que começamos a ficar em pânico. Que horas são? São quase 6. Já era pra ter voltado. Já era pra gente ter chegado. Eu sei, eu sei. Eu não acho que ele queria lidar com aquilo. Ele não queria lidar nem mesmo com a necessidade de pensar que a gente ia dormir lá. Eu estava frustrado comigo mesmo. Me sentia responsável pela gente ter se perdido e queria encontrar o caminho de volta. Cristal, você sabe, né? Vamos ter que dormir aqui. Sim. Escolhemos um lugar para ficar, uma área desmatada, e sentamos para esperar a noite passar. Cris, eu sinto muito por isso. Eu devia ter. Tudo bem. Você me compra uma cerveja quando voltarmos e ficamos quites. Ok? Ok. Mas ambos sabem o quão vulneráveis estão. A floresta é cheia de predadores noturnos.
Muitas das cobras venenosas saíam pela floresta à noite, assim como as onças. Nós não tínhamos muitas opções para nos protegermos. Dave e Cristal só conseguem pensar em uma coisa. Será que eles conseguem sobreviver aquela noite? Chris, tem alguma coisa aqui. A Amazônia à noite é um lugar apavorante para se estar. Dave e Cristal estão totalmente indefesos, sem nenhuma maneira de se protegerem dos predadores. Não íamos dormir de jeito nenhum. Íamos ficar acordados. Se acontecesse algo, estaríamos prontos. Chris, você ouviu? Chris, tem algo aqui. Acha que é uma onça? A onça persegue sua presa sob a cobertura da escuridão. Ela pode matar com uma única mordida na cabeça. Seja o que for, Dave conseguiu afastá-lo por enquanto. Eles passam a noite em claro, atentos a todo e qualquer som. Dia 2. Dave e Cristal conseguiram sobreviver quase ilesos à noite. Tô coberto de mordida de mosquito. Fique feliz que só isso te mordeu. Muito engraçado. Então, qual o plano? Dave precisa levá-los de volta à cabana o mais rápido possível, pois Cristal toma remédios para a depressão, e ele sabe que ela não os trouxe com ela. Ela nunca tinha ficado um dia sem o remédio. Essa trilha vai pro sul. Então deve levar a gente de volta pra cabana. Ok. Vamos chegar para comer. Sim. Vamos. Eu acreditava que estávamos perto, na direção certa. Só tínhamos ficado sem tempo na noite anterior. Ia ser fácil. Mas a cada passo que dão, eles continuam a se afastar mais da segurança da cabana. Quatro horas depois, a temperatura na floresta disparou. O calor e o esforço significam que Dave e Cristal estão suando quase 2 litros de fluidos por hora. Estávamos ficando deprimidos e frustrados com nossa situação. A temperatura estava subindo muito rápido, chegando até 35 graus. Nós suávamos sem parar. Vamos parar. Dave, tô sem água. Quando eu percebi que a gente estava sem água, e estava bem quente e eram 10 da manhã, eu comecei a perceber que as coisas não iam simplesmente ficar bem. A gente sabia que estava perdendo água muito rápido e íamos funcionar cada vez pior. Nosso cérebro ia começar a nos enganar e nosso corpo ia eventualmente ceder. Tem que ter algo por aqui. A ironia é que a bacia amazônica é um dos lugares mais úmidos do planeta. Muita chuva pode cair em um único mês, deixando poças d'água por toda parte. Mas enfrentam um dilema agonizante. Eu não sabia o que fazer. Devíamos beber água e talvez ficar muito doentes? Ou arriscar ficarmos doentes de desidratação?
Tenho uma ideia. 6 dias perdidos. Queria documentar da melhor forma possível, então tirei uma foto. Esperando que um dia alguém ia encontrar nossos ossos e nossa câmera. E que visse que a gente esteve lá no 6º dia. Foi nesse momento que comecei a refletir sobre como tinha sido minha vida. Eu não tive uma relação próxima com minha família. Nunca disse à minha mãe que a amava. E a minha família o quanto eles eram importantes. Estava me matando que eu não teria essas oportunidades se eu morresse lá. Esse pensamento dá a Dave a determinação que ele precisa para continuar. Vamos. Hora de acordar. Não quero. Não quero andar. Também não, mas precisamos. Os meus pés estavam se deteriorando. Absurdamente. A dor era totalmente insuportável. Era como se 10 vespas estivessem me picando ao mesmo tempo. Se a gente ficar aqui, morre. É simples assim. Cristal encontra força para tentar mais uma vez. Ok. Levanta. Muito bem. Eles continuam. E agora o terreno fica mais difícil. Vamos, Chris. E à medida que os pés de Cristal ficam insuportavelmente doloridos, a depressão começa a dominá-la. Eu não conseguia mais andar. Eu tentava e logo caía. Senti que tinha chegado o momento de terminar tudo eu mesma. Não quero mais. A depressão da Cristal está de volta. Agora ela só consegue ver uma única saída do pesadelo em que está. Não consigo. Consegue sim. Eu tinha decidido. É isso, acabou. Eu não consigo mais. Me dá a faca. Não. Ela realmente estava querendo tirar a própria vida. Ela pensava em cortar os pulsos, acabar com tudo aquilo e pôr um fim naquela miséria. Essa era a mulher por quem eu era apaixonado, a pessoa com quem eu queria passar o resto da minha vida. Nunca queria abandoná-la. Faça um acordo, ok? Faça um acordo. Falei para ela. Ela não queria mais uma noite daquilo, sabia disso. Se chegasse a noite e nós ainda estivéssemos lá, daria a ela a faca. Se esforça hoje. Cristal aceita o acordo de Dave. Se eles não conseguirem sair da floresta até o anoitecer, ambos se matarão. Mas iremos juntos. Isso colocou um prazo específico para o resto de nossas vidas. Ou nós íamos sair e viver o resto de nossas vidas realmente felizes juntos, ou seria o nosso fim. Agora Cristal consegue ver um fim para tudo isso. Cuidado aqui. Ela perguntava a hora, se já era noite e se já tinha sido suficiente. Vamos. Não. Vamos. Mas Cristal não consegue continuar. Eu não consigo. Consegue sim. Ela decide que não pode esperar até anoitecer. Ela quer que eles acabem com suas vidas agora.
Tá na hora. Quando falei aquilo, ele concordou. E ele me disse, ok. Agora nós faríamos. Nós realmente teríamos que fazer aquilo. Dave tinha aceitado morrer, mas havia um pensamento que ele não conseguia tirar da cabeça. Eu queria lavar a lama que estava nos meus braços. Eu queria lavar o rosto e ter o corpo limpo. Tá com o espírito limpo. Se eu fosse enfrentar um julgamento, precisava fazê-lo com espírito e corpo limpos. Ele começa a procurar água para se lavar. Lutávamos contra a vegetação, e quando chegamos lá não era um riacho nem uma poça. Era um enorme lago. Tinha água para todo lado. É pouca esperança, mas é o suficiente para continuar. Essa água tem que ir para algum lugar. Na Amazônia, os rios são como estradas. Se esta água levar a um rio, eles talvez vejam um barco. Eles param de pensar em suicídio. Senti uma onda de energia e raiva que me fizeram querer lutar mais na água. Enquanto passávamos pela floresta inundada, ficávamos dizendo um ao outro para não termos esperanças, só para continuar o mais rápido possível. Jill, Theo Rosmulder está em suas férias de garimpo de ouro, em uma parte remota da Austrália Ocidental com sua esposa Pauline. Quer que eu pegue algo? Não, obrigado, amor. Tá com sorte? Sim, talvez seja hoje. Tomou seus remédios? Sim. Tomei mais cedo. Tchau. A caça ao tesouro é uma recompensa para Theo, pois está em recuperação de uma cirurgia cardíaca de ponte tripla. Ele precisa de medicamentos diários para controlar os batimentos do coração, e Pauline veio junto para ficar de olho nele. Eu não sentia o mesmo entusiasmo por detectar ouro como o Theo, mas eu ia junto, que é o que uma boa esposa faz. Foi uma revelação impressionante para mim perceber como o matagal da Austrália Ocidental é remoto e desolado. Eu não tinha ideia. Se eu perdia a caravana de vista, eu parava na hora e a procurava, porque era só fazer uma curva errada e se distrair um pouco perdendo o resto do grupo de vista, que era facílimo se perder. Todos os caminhos eram iguais. O interior da Austrália é uma das regiões menos povoadas do mundo. Além de um assentamento aborígene a cerca de 10 quilômetros do acampamento de Theo, a área está completamente desabitada. Você podia dirigir por 8 horas sem parar e não encontrar uma alma viva, nem uma fazenda. A única coisa que você teria sorte de ver seriam talvez alguns camelos selvagens, burros e basicamente terra, árvores e mais nada. O interior também é lar de perigosos cães selvagens, os dingos. Predadores oportunistas que comem de tudo, de lagartos a cangurus. Às vezes até pessoas. Theo e seus dois amigos, Doug e Brian, concentram sua busca em uma região remota de velhas minas da corrida do ouro dos anos 1900. Após 2 semanas caçando ouro, eles sentem que conhecem a área bem. Precisamos disso hoje? Tanto que eles deixam o GPS portátil no banco do carro. Às 5h30 de volta aqui. Ok. Boa sorte.
Para ser sincero, estava ficando bem convencido. Já tinha saído tantas vezes sozinho e achava que conhecia a área como a palma da minha mão. Os homens vão se orientar de volta ao carro usando o sol, pois o interior tem poucas referências para a navegação. O plano era que só íamos sair por mais ou menos 1 hora no máximo. Decidimos que não iríamos ficar andando grandes distâncias. A febre do ouro. As pessoas falam sobre a febre do ouro e ela é basicamente isso. Se não encontra, é a ideia de encontrar. E sempre queria achar mais. Com uma pepita no bolso, suas perspectivas parecem boas. Mas a sede de Theo por ouro acaba o dominando. E sua busca intensa o leva muito mais longe do que ele percebe. Eu fiquei tão absorto no que estava fazendo que não olhei onde estava. Aí olhei em volta e percebi que estava longe. Fiquei tão focado que não percebi. Enquanto Brian e Doug voltam em segurança, Theo não está apenas atrasado. Ele também perdeu sua única maneira de localizar o veículo deles. Nuvens pesadas surgem, apresentando-lhe um problema sério. Eu olhei para o céu e não havia sol nenhum por causa da cobertura das nuvens, que estavam absurdamente densas. Percebi, então, que estava ficando sério. Theo planejou refazer seus passos até o carro usando o sol. Sem isso. E sem o GPS. Ele não tem nenhuma maneira de se orientar. Basicamente, não conseguia achar exatamente em qual direção devia ir para voltar para o carro. E isso estava me deixando bem desanimado. Então, eu arrisquei um palpite. Theo cometeu um erro que pode lhe custar a vida. Em vez de tentar encontrar o caminho de volta, ele deveria ter seguido a regra de ouro do sertão. Se você se perder, fique onde está e espere por resgate. Está demorando. Agora já passou meia hora do tempo combinado. Os amigos de Theo estão preocupados com sua demora. Estava completamente desorientado, a tal ponto que eu não sabia onde era esquerda, direita, cima, baixo, norte, leste e oeste. Olhei em volta e lembro de pensar que já tinha estado ali, que a área era muito familiar. Percebi que não importava onde eu estava. Tudo parecia igual. Theo estava em um dos ambientes mais severos do mundo. Um deserto vasto, sem comida ou água e todo igual. Sem uma bússola e com a luz diminuindo. Theo está completamente perdido. Não sabia como ia me safar e estava começando a anoitecer. Eu soube naquele momento que passaria uma noite ao ar livre se não encontrasse o caminho para casa. Então, nos últimos minutos de luz do dia, ele encontra uma cerca, alguma esperança no meio do nada. Dia 3. Além do defeito cardíaco de Theo, 48 horas sem água estão agora se tornando uma ameaça à sua vida. Uma pessoa saudável conseguiria ficar 3 dias sem água, mas Theo não é saudável e não bebe uma gota há 2 dias. A desidratação severa o leva cada vez mais à morte. Não é nada divertido quando o corpo começa a desligar.
Cada parte do meu corpo estava doendo muito. Eu não podia nem me sentar sem que a parte do corpo que eu estava me recostando doesse. Quando andava, meus braços e pernas doíam. Tinha parado de pensar nas possibilidades de ser salvo e resgatado. E então comecei a pensar na luta pela sobrevivência. Comecei a perceber que tinha mesmo chance de morrer. Eu estava ficando muito fraco. Estava com muita sede, minha garganta estava constantemente seca e meus lábios estavam inchando. Eu não tinha nada para beber, não tinha água em lugar nenhum. O corpo de Theo está perdendo de 2 a 3 litros de fluido por dia, causando câimbras musculares, dores de cabeça e desorientação extrema. Desesperado por líquidos, ele toma uma decisão desconfortável. E de repente me dei conta. Percebi algo. Aqueles eram os fluidos do meu corpo indo embora. A única coisa que estava me mantendo vivo, a única umidade que eu tinha, não podia ficar desperdiçando daquele jeito. Aquilo era pura água que eu estava desperdiçando. Quando decidi que aquilo era necessário para sobreviver, a primeira vez que bebi foi terrível. Essa primeira vez que bebi quase me fez vomitar. E lembro de ter ficado pensando que ao ser obrigado a fazer aquilo, com certeza meu orgulho ficou bem machucado. Cada vez que Theo bebe sua urina, ela se torna mais concentrada e hidrata menos. Quanto mais vezes eu bebia novamente, ficava cada vez mais forte, pois eu ia absorvendo a água. O gosto só piorava, chegando a um ponto em que eu não conseguia mais beber de tão terrível. Eu estava simplesmente definhando completamente e sofrendo demais, tudo era muito difícil. Era como tentar fazer um carro funcionar com um tanque vazio. Cerca de 70 socorristas vasculham a paisagem, tentando encontrar Theo antes que seja tarde. Com base no último local onde foi visto, a polícia redefine a área de busca, mas Theo continua entrando e saindo dela. Eu estava perdendo a esperança. Eles voltavam pedindo desculpas, me dizendo que não o encontraram. E enquanto as buscas aéreas continuam a falhar em encontrá-lo, Theo está perdendo a esperança. Ele já devia ter passado por mim 14 vezes, mas já tinha desistido, sabia que não ia me ver. Theo está agora enfrentando sua terceira noite perdido no interior da Austrália. Sem comida e água, sua energia está se esgotando rapidamente. Eu estava solitário e com frio. Várias coisas passavam pela minha cabeça, já que eu não tinha nada a fazer além de pensar. Não era uma sensação nada boa. Ninguém deveria passar por aquilo. Foi simplesmente terrível. De repente, ele ouve o som aterrorizante de uma nova ameaça mortal. Os dingos e os cães selvagens estavam me observando constantemente. Eu realmente comecei a pensar que com certeza não sairia vivo daquilo. Dia 4. Os rastreadores aborígenes procuram Theo sem parar. Olha isso aqui. Eles conseguem algo em sua procura. Encontram uma pegada. Sim. Ele tem companhia. Mas eles também encontram outra pegada ao lado da de Theo. As pegadas de um predador, o dingo.
Posso falar com você? Sim, claro. Ele tá vivo? Como sabe? Viu em suas pegadas. Os dingos o seguem. E vão continuar seguindo. Por quê? Pra se ele cair. Eles me falaram que enquanto um animal está saudável e forte, um dingo não vai o seguir. Ele olharia e depois iria embora. Mas eles agem bem diferente quando sentem que o animal está muito debilitado. Aí eles o seguem mantendo distância, esperando que caia de fraqueza. Theo usa o resto da sua energia para continuar. Enquanto eu estava me movendo, eles não viriam. Mas assim que eu caísse, eles partiriam para o ataque. Mas ele continua a sair e entrar da área de busca, dificultando os esforços dos socorristas para encontrá-lo. O raciocínio mental de Theo agora se tornou tão confuso que ele se agarra ao seu caro detector de metais, mas solta sua picareta, sua única defesa contra os dingos. Eu basicamente tinha deixado a única arma decente que tinha contra eles jogada lá atrás na terra. Eu tinha certeza que estaria morto em 24 horas. E conforme sua energia atinge o fundo do poço, Theo também começa a perder a sanidade. Eu estava alucinando. Eu sabia que estava delirando. Tá com sorte? Talvez seja hoje. O declínio de Theo significa que ele tem pouca energia para caminhar. Sua quarta noite exposto ao frio pode ser sua última, pois corre o risco de morrer de hipotermia. Ficou muito frio e começou um vendaval absurdo. Então eu basicamente sentei ali e tremi de frio a noite toda. E eu tremia de frio sem parar. Não conseguia me deitar por conta da dor. Tudo que eu esperava era que o sol nascesse logo para poder me aquecer. Dia 5. Eu estava com tanta dor que estava começando a se tornar insuportável. Também sentia cólica.